Miguel, hoje é celebrado 35 anos da Constituição Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, celebrou a data em uma sessão solene no Congresso. Hoje, no seu discurso, o Pacheco afirmou que a sociedade vence a cada dia em que a Constituição de 88 é vivida. Ele afirmou que as Forças Armadas não são um árbitro político, ao ressaltar as medidas do texto que impede a volta do autoritarismo. Por que a Constituição, Miguel, é tão importante para a estabilidade econômica, jurídica e também social do Brasil? Ela, inclusive, ganhou uma nova conotação depois de tudo que a gente assistiu, testemunhou, presenciou no 8 de janeiro lá em Brasília? Olha, com certeza a nossa Constituição ela é resiliente, porque ela sofreu muitos e muitos ataques nos últimos 6 anos, né? De diversas formas, seja de direitos, sofreu ataques não apenas do Poder Executivo, sofreu muitos ataques do Poder Judiciário, que devia zelar pela Constituição. A Lava Jato é uma bizarrice, né? Uma total... é a negação da própria Constituição, porque a base da Lava Jato é o pressuposto dos senhores agentes do direito, dos juízes em especial, mas também a gente viu com os procuradores do Ministério Público, de que a interpretação que eles faziam da lei ou fins que eles pretendiam obter com aquilo estaria acima do que a própria lei dizia. Então, isso marcou, inclusive, as disputas que a gente tem dentro do STF até hoje, ainda que os ataques do 8 de janeiro e os ataques à democracia tenham, de certa forma, unificado o STF. A gente tem ali o André Mendonça e o Cássio Marques mais escanteado, o Dias Toffoli também, né, aqueles que simpatizaram de forma mais pública, ou que foram indicados pelo bolsonarismo, né? Mas dentro dos ministros do STF há essa divergência também, eles se dividem entre os garantistas, né, e os intérpretes. E, por outro lado, a cerimônia hoje, merecida, né? De fato, nós temos uma Constituição digna. A Constituição de 88 ela é histórica pelo momento em que ela foi aprovada, pelo processo de participação popular, ainda que muitas das intenções da população não tenham sido compreendidas, mas nos legou conquistas que outros países não têm. E eu cito, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né? Algo que invejável, né? Nos legou direitos trabalhistas, direitos... a ideia da reforma agrária, por exemplo, né, que não vem da Constituição, mas que foi incorporada a ela. Então, nós temos uma Constituição que ela é de fato cidadã, ela é adequada para uma sociedade que pretende ser democrática. Infelizmente, o ato hoje ele ficou aquém do que a nossa Constituição merecia, porque serviu para um pouco isso que você disse, né? O pessoal, quem usou o microfone, aproveitou para distribuir recados. Pacheco corretamente para as Forças Armadas, ele que teve um papel importante, inclusive, em frear o bolsonarismo, mas que agora tem tido um papel mais coadjuvante ultimamente. Do Lira para o STF, a gente ainda está nesse pé de guerra entre o Legislativo e o Judiciário. Serviu para o Executivo também colocar os seus panos quentes, né? Todo mundo tem que conhecer os seus limites, etc. Agora hoje eu estou no dia raro, eu já discordei do Flávio Dino, vou concordar com o Arthur Lira, quando ele diz que cada poder tem que saber o seu limite. Ele está sendo pragmático, mas ele tem razão. A gente teve, desde o governo Fernando Henrique, uma desorganização do equilíbrio entre os poderes. No momento que o Fernando Henrique passou a legislar, que seria uma prerrogativa do Legislativo, obviamente, através das medidas provisórias. E foi preciso que a oposição, o PT, a frente, etc., estabelecesse os limites das medidas provisórias para que a gente não caísse em algum tipo de tirania, que não caísse em algum tipo de governo autoritário. E muitas vezes o governo Bolsonaro tentou utilizar as medidas provisórias para impor, e elas caducaram, não foram apreciadas pelo Congresso, né, impediram retrocessos, algumas delas, né? Mas nesse processo, como eu disse, o Judiciário, e essa é a reclamação do Legislativo, também ultrapassou o espaço do Legislativo e do Executivo quando passou também a legislar de alguma maneira. O caso da CPI das fake news, e que permitiu uma série de combates aos atos antidemocráticos, ele tem um desvio de origem, né? E que a gente tem que reconhecer o combate aos golpistas, aos inimigos da democracia, mas é uma situação bizarra, um tribunal que é réu,
que é o investigador e que será o juiz. Né? Mesmo agora, no caso do julgamento dos presos de 8 de janeiro, a possibilidade de recorrer, que é um direito constitucional, é ao próprio STF, já que foi ele que julgou. E é óbvio que o mesmo quórum que condenou não vai mudar de opinião. Então, há uma parte dos direitos aí que o Poder Judiciário ultrapassa. E o Legislativo tem cumprido o papel do Executivo quando impõe emendas impositivas, né, me desculpem a redundância, mas quando diz o seguinte, essa emenda tem que ser destinada exatamente para esse curral eleitoral, etc. E o que o Braga Neto e os ministros do governo Bolsonaro fizeram no grande acordo com o Centrão no ano passado foi exatamente isso, foi abrir mão da prerrogativa do Executivo para manter aquela aliança eleitoral. Então, é de bom tom, sim, eu acho que seria a melhor homenagem à Constituição, de que os poderes dessem os passos atrás, os 3 poderes, né, que cada um se limitasse, sim, à sua jurisdição, né, e que a gente saísse desse clima de guerra entre poderes que nós estamos vivendo agora, porque, obviamente, os maiores prejuízos serão sentidos, não é pela vaidade de um ou outro chefe de Estado, mas é porque eles estão tomando decisões aceleradas sobre temas que dizem respeito à sociedade brasileira. Marco temporal, o tema do aborto, o tema da descriminalização da maconha. E aí tem 2 coisas que a Constituição prevê e que a gente poderia recuperar em homenagem a ela. Uma são as consultas populares, os plebiscitos. A população pode vir ser mais consultada sobre esses temas, né? Pode vir a opinar, pode exercer o seu poder, não basta, nós tivemos apenas 2 situações até hoje, o referendo sobre o Estatuto das Armas, que era um referendo, e o plebiscito sobre o regime, né? Então, a sociedade brasileira, você vê na Suécia, a sociedade foi consultada até sobre a mudança de mãos do trânsito, né? E sobre a venda de bebida alcoólica. Então, as eleições nos Estados Unidos, além dos candidatos à presidência, dos deputados, sempre consultam as populações dos estados sobre leis estaduais. Então, esses plebiscitos poderiam ser utilizados como forma de aprofundar a nossa democracia, aumentar a participação popular. E a segunda questão, que vai entrar em pauta na próxima semana, é o imposto sobre os super ricos. Está previsto na Constituição, mas nunca foi regimentado, né? E essa é uma oportunidade que a gente tem de acertar as contas com a economia, com a justiça social, né, e com a própria Constituição. Acho que seria uma bela homenagem fazer com que o que ela escreveu fosse cumprido.